Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso dono, Deus. O Senhor nos comprou com teu sangue precioso, Deus. O Senhor é a nossa maior paixão, Deus. Maravilhoso estarmos aqui juntos, Deus, te adorando, Pai. Que o Senhor possa nos cobrir, Deus, com tua mão, Deus. Nos usar, Deus, como instrumento nas tuas mãos. Deus, continue recebendo nossa adoração, nosso louvor, Deus. Porque tu és a nossa canção, Deus. Tu és o nosso Deus, Pai. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguem,
Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, segura em ti. sabes bem, Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. maravilhoso, ó Deus, podermos, ó Pai, descansar no Senhor, ó Pai. Mesmo quando vem as tempestades, mesmo quando vem as lutas, as provações, o Senhor é nosso Deus que nos sustenta, meu Deus. Ó Deus, nós te louvamos por isso, meu Deus. Que o Senhor, ó Deus, assim como João disse, ó Pai, a tua graça me basta, Deus. A tua graça nos basta, Senhor. Nós queremos te dizer, ó Pai, nessa noite, somente a tua graça, Deus, nos basta. Poder estar na tua presença, saber, ó Deus, que o Senhor cuida de nós, ó Pai. Nós não precisamos, ó Deus, ser reconhecidos por ninguém, ó Pai. Por ninguém, ó Pai, que nós não somos nada, ó Pai. Somente a tua graça, Deus, que nos consola, nos fortalece, meu Deus. Se os irmãos querem se assentar, vamos estar adorando o Senhor nesse louvor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer.
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é 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 meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Ó Pai, obrigado, ó Deus, porque Tua presença, Deus, é real em nossas vidas, ó Deus. E é maravilhoso Te adorar, maravilhoso, ó Deus, saber que o Senhor, ó Deus, que nós estamos, ó Deus, debaixo de Tuas asas, estamos, ó Deus, debaixo dos Teus cuidados, ó Pai. Que possamos realmente, ó Deus, a cada momento, ó Deus, sermos, ó Deus, testemunhas vivas do Senhor. Nos ensina, ó Deus, a amarmos uns aos outros, a sermos, ó Deus, luz, ó Deus, neste mundo, ó Deus, que o Senhor, com Teu Santo Espírito, ó Pai, ser com cada irmão, ó Deus, possa exalar, ó Deus, o bom perfume do Senhor, aonde o Senhor nos colocar, ó Deus, em nossos lares, ó Deus, possamos ser, Deus, bênção do Senhor, em nossos trabalhos, ó Deus, no nosso dia a dia, ó Deus, em qualquer lugar, ó Deus, que possamos, ó Deus, realmente, ó Deus, trazer, ó Deus, as marcas do Senhor e testemunhar do Senhor, ó Deus, para que muitos, ó Deus, que ainda não foram alcançados pela Tua misericórdia, possam ser alcançados, ó Deus, possamos ser boca do Senhor e realmente, ó Deus, fazermos o ID, ó Deus, levar o Evangelho, ó Deus, a todos os povos, ó Deus, a todas as pessoas, ó Deus. Nós pedimos a Tua bênção, ó Deus, neste momento, para o pastor, Teu servo, ó Deus, que o Senhor ministra no coração dele, que ele possa ser usado por Ti nessa noite. Transmita, Deus, a Tua palavra e que nós possamos abrir nosso coração, a nossa mente para ouvir a Tua voz, para nos alimentarmos de Ti, ó Deus. Nós pedimos, agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, irmãos, queremos saudar a todos, com as boas-vindas, inclusive quem nos visita nesta noite, né? Temos ali jovens que nos visitam, primeira vez, estão conosco, sejam bem-vindos, tá? Também tem outro jovem a primeira vez que está nos visitando? Ok, eu não peguei os nomes aí com os amados, mas quero pedir à igreja que depois possa estar cumprimentando os nossos amados visitantes, né? Porque isso é muito importante, né? Porque quando você está na sua casa, você se sente feliz com a visita, você vai e cumprimenta, deseja as boas-vindas para aquela visita em sua casa, né? Então não importa, né, se você, é a sua casa aqui, é a nossa casa, não importa se você é membro novo, ou se você é membro há muito tempo, participa, se considera essa a sua família, é importante que você cumprimente os visitantes, né, deseja as boas-vindas, né? Então eu quero desejar em nome de toda a igreja aqui, desde já as boas-vindas a vocês, e convidados para que estejam sempre conosco. Hoje temos aí um pouco de desfalque, né, dos irmãos, alguns estão viajando também já, mas mesmo viajando, nós queremos convidar vocês, mesmo com alguns viajando, nós queremos aqueles que vão estar conosco, que não vão viajar, vamos fazer um culto de ações de graça agora no próximo dia 31. 31 vai ser que dia mesmo? Sexta-feira? Correto? Sexta-feira, então, dia 31, último dia do ano, fazer aqui um culto de ações de graças, e depois termos um momento de confraternização também, um jantar, né? Juntos, e aí foi combinado assim, vamos estar anunciando depois lá no grupo também, né? Você traga somente uma carne assada qualquer, um frango, um pedaço de frango, ou de carne, de boi, né? Ou que você quiser trazer de casa já pronto, assado, e uma sobremesa. Eu creio que alguns já vão trazer sobremesa, nem precisa para todos trazer sobremesa. Traga uma sobremesazinha, só isso, o resto vai fazer aqui na igreja, tá? Uma salada, um arroz. Então, depois do culto, vamos ter esse momento de confraternização também, tá? Combinado, irmãos? Então, estão todos convidados, próxima sexta, para esse momento de culto, de ações de graça. Quem tiver um testemunho também, quem também quiser apresentar uma palavrinha, né, está convidado para fazer isso. O que você tem a testemunhar das bênçãos do Senhor sobre a sua vida durante este ano que encerra, né? Que você faça isso. Mas, irmãos, como eu disse, Natal é considerado, por algumas igrejas, até, vamos dizer assim, né, uma festa pagã. Mas nós não consideramos assim. Nós queremos sim, apesar de não sabermos o dia que Jesus nasceu exatamente, mas nós comemoramos porque sabemos que Ele um dia nasceu. Isso que não importa a data. Eu até disse outro dia, quantas pessoas, às vezes talvez você conheça até alguém, né, que não conseguiu, não fez o registro, um pai, um avô seu, uma pessoa aí dessas mais antigas, às vezes, que moravam no interior, e não conseguiu registrar, e até esqueceu a data que ele nasceu, depois foi lá e registrou. E comemora o seu aniversário, comemora o seu nascimento. Não importa se não foi exatamente aquele dia, não importa que está comemorando o nascimento, o dia do seu nascimento, né? Isso que é importante. Então, a mesma coisa em relação à comemoração da vinda de Jesus. Jesus não nasceu, como Deus, Ele não nasceu. Ele é eterno. Mas Ele, como homem, Ele nasceu um dia. Ele se encarnou. Ele veio a este mundo. Então tem muitas coisas, às vezes, que nós até muitos como cristãos, tem uma séria dificuldade e não sabe sobre Jesus. Se perguntar algumas coisas, talvez, sobre Jesus, você não saiba dizer. Então vamos aprender algumas coisas sobre Jesus. Sobre este nome, que está sobre todo nome, ao qual um dia todo joelho se dobrará, Jesus. Vamos aprender um pouquinho mais sobre Ele. Quem é esse Jesus maravilhoso, que nós comemoramos o seu nascimento? Ou seja, a sua encarnação. E vamos abrir lá em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, verso 20. Pedro, capítulo 1, versículo 20.
Veja o que diz a palavra do Senhor ali. Primeira carta de Pedro, o verso 1, o capítulo 1 e o verso 20, diz assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então esse é Jesus. Este é Jesus, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, diz Pedro, para a sua comunidade aqui. Oremos. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, porque podemos estar na tua presença, podemos cantar louvores a ti, podemos glorificar o teu nome, temos essa liberdade aqui, e queremos fazê-lo sempre, ó Pai, com gratidão em nossos corações, porque sabemos o que significa Jesus para nós. Ele é tudo, Ele é o mais importante, é o nosso Criador, o nosso Senhor, e sobretudo o nosso Redentor. Ó Pai, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, por isso, ó Pai, em nome de Jesus, em nome dEle mesmo, é que oramos, e pedimos a tua direção agora, para a nossa reflexão nesse instante. Amém. Amém? Está tão baixinho esse amém, eita, estou meio cansado já com essas festas, final de ano, não sei não, viu, o povo vai dormir muito tarde, alguns, né, nem todos, né, meus irmãos, conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, Jesus, o Deus forte, o príncipe da paz, o conselheiro, né? O maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, Ele é tão pouco conhecido. Mas por que, meus irmãos, que Ele é tão pouco conhecido? É tão pouco conhecido, até por muitos cristãos que professam o seu nome, sabia? Como eu disse, né? Por não entenderem o mistério da Trindade. A palavra Trindade não tem na Bíblia. Na Bíblia não temos a palavra Trindade. Na Bíblia temos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isso é chamado pelos teólogos de Trindade, o Deus triuno. O Deus que é um só, mas que se manifesta em três. Mas é um só. Não precisamos entender, nós não entendemos, nós infinitos, seres finitos, não temos como entender o infinito, né? Então, o mistério da Trindade, o Deus que é um, mas que é três ao mesmo tempo. Então, aqui em Pedro, ele fala dele como conhecido antes da fundação do mundo. Isaías fala do Pai da eternidade. Vocês perceberam lá? Não está escrito assim? Pai da eternidade, olha só, Pai da eternidade, pronto. Depois você vê Jesus fala, antes que Abraão existisse, o quê? Eu sou, ele disse, não foi? Antes que Abraão existisse, eu sou. Que mais? Vamos lembrar aqui, eu e o Pai, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai, somos um. Então veja bem, como nessas palavras, ou nesses versículos, é bem claro para nós que Jesus é Deus, que Ele é coeterno com o Pai, com o Espírito Santo, Ele sempre existiu. Ele é também o eterno Deus, não só o Salvador, mas também o Criador do universo. Então esse Jesus que muita gente não crê nele, assim como coeterno, Criador e Deus, mas também como uma manifestação, muitos não creem nele como Deus eterno, como coeterno, eu quis dizer, né? Então, muitos não creem nele como Deus, que ele é coeterno, ele sempre existiu com o Pai e com o Espírito Santo, mas muitos o conhecem apenas como um profeta, falam que ele foi um grande profeta,
que ele foi um grande mestre, que ele foi um grande enviado, um grande homem, um sábio. Mas na verdade não. Nós temos que adorá-lo e saber que esse Jesus que nós comemoramos, ele de fato é Deus. É Deus entre nós. Ele é Deus entre nós. No episódio da resposta, como eu falei antes, lá em João, naquele episódio, aquele debate que houve entre os fariseus, religiosos, né, e Jesus, antes que Abraão existisse, eu sou, quando Jesus falou aquilo lá, João 8:58, Jesus, ele trava ali um debate, né, acirrado com aqueles religiosos daquela época, que o acusavam de ele não ser Deus. Eles tinham uma rixa com ele, os religiosos da sua época. Por quê? Porque ele se dizia declarava Deus, eles não acreditavam nele como Deus. Os homens santos em Israel, os religiosos, os que representavam, vamos dizer assim, Deus na terra entre o povo, eles não aceitaram Jesus. Eles não queriam considerá-lo como Deus e renegavam isso, e por isso o perseguiam. Por isso queriam matá-lo. E daí, algumas vezes eles falavam com Jesus: tens demônio, tu és samaritano, tu tens demônio, né? E aí, certa vez, os religiosos que o acusavam de não ser Deus, que ele teria demônio, e que eles vamos dizer assim, eram, né, os filhos de Deus, os descendentes espirituais de Abraão. Eles sempre diziam: nós somos descendentes de Abraão, Abraão é o nosso pai. É isso que eles declaravam, não é isso? Eles diziam isso direto. Você pode ler lá o Evangelho de João, você vai achar essas frases: nós somos descendentes de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Mas Jesus chama eles de filhos de quê? Filhos do diabo. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Por quê? Porque o diabo sempre foi mentiroso, é homicida desde o princípio, e vós sois filhos dele. Porque por exemplo, ele sempre foi homicida, mentiroso desde o início, Jesus disse, e vocês seguem ele, vocês são discípulos dele, por isso que vocês me perseguem, por isso que vocês querem me matar, por isso que vocês não me aceitam, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês amariam a mim, Jesus disse para eles, vocês me amariam, e não odiariam, né, ou me perseguiriam jamais. Ah, mas o senhor não tem nem 50 anos, como o senhor disse ser filho de Abraão, ter conhecido Abraão? Eles disseram para Jesus. Aí foi que Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Perceberam? Ali ele revela para eles muitas coisas, e claramente a sua divindade. Ele diz claramente para eles: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, ele está revelando para eles ali, nessa hora, que ele é o eterno Deus também. Ele não era apenas um mero homem, um simples homem. O prometido a Israel, e que eles rejeitavam. Quem é de Deus, Jesus disse para eles, quem é de Deus, ouve as minhas palavras, ou as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus disse para eles claramente. Com isso, mais uma vez, aí disseram para Jesus assim: está vendo? Nós temos razão em dizer que é samaritano e que tens demônio, não é isso? Com essas palavras suas aí. E Jesus disse para eles: eu não tenho demônio. Eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Ele disse mais para eles, né? Jesus então diz para eles, né? Em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Aí quando eles ouviram Jesus falar isso, o
quem guardar a minha palavra não vai morrer, né? Não verá a morte eternamente. Aí eles disseram: agora sim, agora estamos certos que você tem demônio, está vendo? Porque nosso pai Abraão morreu, os profetas morreram, e você por acaso é maior que os nossos profetas e que o pai Abraão? Dizendo que quem crê em você e no Senhor não vai morrer? Você é maior que Abraão, nosso pai? Você é maior que os profetas? Quem quer te fazer, quem você acha que você é? Em outras palavras, é isso que eles disseram para Jesus. Veja, não eram capazes de entender Jesus, que Jesus estava falando para eles da morte eterna. Jesus estava falando para eles da perdição eterna, condenação eterna. É disso que Jesus estava falando. Quem crê em mim não será condenado, não morrerá eternamente, mas vai ressuscitar, vai ter vida eterna. Ele estava falando de vida espiritual, não de vida terrena aqui simplesmente. Por isso, vejam, que há tantas seitas hoje, meus amados, tantos grupos, movimentos religiosos hoje em dia, que falam de Jesus, e falam às vezes tão bem de Jesus, mas quando você vai estudar eles a fundo, você vai entender que eles não são de Jesus, ou seja, que eles não professam o mesmo Jesus que nós professamos. Por quê? Porque eles não creem que Jesus é Deus, igual o Pai, igual o Espírito Santo. Eles negam isso. Você vai descobrir isso numa conversa. Quando diz assim que salvação você consegue por todos os meios, todas as religiões são boas, toda religião salva, enfim, tal. Essas conversas assim. Aí você percebe que não é de Deus, porque a palavra de Deus é clara, Ele é objetivo, que Ele é único, Ele é o único Salvador, Ele é o único Senhor, Deus, e não há outro. Ele não é um mero profeta, Ele é também profeta, Ele é rei também, mas Ele não é só rei, Ele não é só profeta, Ele não é só sacerdote, mas Ele é também Deus. Isto aí muitos negam. Então, quando perceber que eles não falam de Jesus como Deus encarnado, como o próprio Deus que se fez homem para morrer pelos nossos pecados, você vai entender que eles não são verdadeiros, que eles não são de Deus, que eles são falsos profetas. E aqueles que não admitem que só Jesus, só o sangue de Jesus nos purifica, nos lava de todo o pecado. Veja, o próprio João, aqui nós vemos aqui em Pedro, né? Mas o João, em sua carta, em uma das suas cartas, na primeira carta, ele diz o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem é? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Ele foi bem enfático nisso, ele foi bem claro nisso. Aquele que confessar o Filho, aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Ou seja, João já estava dizendo lá no primeiro século o seguinte: olha só, se alguém ensinar por aí que Jesus é diferente de Deus, que Jesus não é Deus, se alguém disser aí que Jesus é apenas uma manifestação de Deus, Jesus apenas é um homem sábio, foi um homem diferente, um homem diferenciado, ele foi um grande profeta, e disser apenas isso e não falar que ele não é Deus, esse não é de Deus, ele não tem Deus. João já estava ensinando isso, porque já haviam aqueles que negavam Jesus como Deus, lá no primeiro século. Aquele que confessa o Filho como Cristo prometido, nosso Cristo prometido, perfeito, Filho de Deus, também único, perfeito por nós, né? Um único Salvador para morrer por nós e nos salvar, ele tem parte com Deus, ele é de Deus. Mas quem não diz isso, quem não ensina dessa forma, não é de Deus, e ponto final. Ponto final, é isso que João estava dizendo. Não tem meio termo, não tem conversa. Vejam também a divindade de Jesus revelada nas palavras eu sou, que eu já falei, mencionei aqui, né? Eu sou. Vejam a divindade de Jesus revelada nessas palavras. Quando Deus aparece a Moisés na sarça, e Moisés pergunta para Deus assim, ali, quando Deus se revela para ele na sarça ardente, ali no
indo no Egito, antes dele libertar o povo de Israel, né? Moisés pergunta para Deus assim, quando vierem os filhos de Israel a mim, né? E eu lhes disser que o Deus de nossos pais, de vossos pais me enviou a vós outros, tal, e perguntarem qual é o seu nome, ou o nome desse Deus que te falou, o que direi para eles? Moisés diz, pergunta para Deus, né? Qual foi a resposta? Aí Deus lhe disse, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Viu que interessante? E veja Jesus agora aqui em João. Jesus, ele está dizendo isso para os fariseus. Eu sou. Ele está revelando que quem apareceu ali na sarça era ele próprio, que se revelou a Moisés ali, que existia antes que Abraão existisse, como ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, meus irmãos, aqui quando nesse debate com eles, o evangelista registrou isso, esse portanto é o Deus que servimos, e nós comemoramos também o Natal. Esse é o Deus, é o mesmo Deus, é o eu sou, que revelou isso, que disse isso, que é o seu nascimento como encarnação do Deus criador de tudo e de todos, de todo o universo, de cada um de nós. O Deus que se importa com todos, mas se importa com cada um de nós, cada um de vocês que estão aqui, de vocês que vão nos ouvir depois, nos ver depois, ou estão nos assistindo em casa. Ele é o Messias, ele é o prometido de Deus, ele é o que vive pelos séculos dos séculos sem fim, que reina eternamente e que um dia voltará para reunir os seus dos 4 cantos da terra, como diz as Escrituras, como diz lá em Apocalipse, de todos os 4 cantos da terra, e de pessoas cristãos salvos, né, os redimidos de todos os tempos, de todas as décadas e todos os séculos, num grande coral, adorando Ele, sempre. Apocalipse descreve, lá no capítulo 5, a visão do livro sagrado com 7 selos. Ali Jesus é descrito como o leão da tribo de Judá. Ali Jesus é descrito como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu e abrirá o livro e os 7 selos. O novo cântico entoado era: digno és de abrir o livro, de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E ao redor ali dos seres viventes e anciãos, anjos, aos milhares e milhões e milhares e milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força, a honra, a glória e o louvor. Isso é dito dele ali em Apocalipse. Então descreve João ali, o João, né, do Apocalipse, que escreveu o Apocalipse também. Então ele descreve, João, o que ele ouviu, o que ele viu, que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava ali dizendo o quê? Aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. E uma coisa interessante, que você pode observar a respeito de Jesus, é o seguinte: todo ser humano nasce do homem, né? Todo ser humano, Jesus foi humano, Jesus é humano também, mas todo ser humano aqui, sem ser Jesus, ele nasce do homem. Somente Jesus é o único homem que não nasceu do homem. Somente Jesus, porque ele não é semente do homem. Ele é descrito na Bíblia como semente da mulher.
Que ele nasceu de uma mulher, mas não nasceu do homem, não era semente do homem. Por quê? Porque ele foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Sua concepção, portanto, foi um milagre. Foi um milagre. Sua concepção foi um milagre. Seu nascimento virginal foi um prodígio. Sua vida entre os homens, podemos dizer também, foi algo que extraordinário. Por que extraordinário? Ressuscitava mortos, devolvia entes queridos mortos aos seus familiares, como aconteceu com a filha de Jairo, com o jovem Naim, enfim, e tantos outros talvez que não estão registrados, né? Multiplicava pães e peixes e alimentava uma multidão. Enfim, as palavras, tudo, a sua pregação, a sua mensagem era extraordinária. Quando mandaram prendê-los, vieram voltar e disseram assim: olha, não foi bem assim, né? Não está escrito lá, mas não tivemos coragem de prender ele não, porque nunca ouvimos um homem falar igual a ele. Não foi extraordinária a sua vida então, entre nós? Entre os homens? Sua vida, portanto, aqui foi extraordinária, maravilhosa. Sua morte foi um sacrifício. Sua ressurreição, uma vitória retumbante. Aleluia. Amém? Que coisa maravilhosa. Sua ressurreição foi uma vitória retumbante. Vitória por quê? Porque onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão, ou seja, o teu poder de ferir? O aguilhão da morte, o poder de ferir da morte é o pecado, diz lá Paulo em 1 Coríntios. E a força do pecado é a lei. Mas aí Paulo conclui dizendo como? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, maravilha, né? Glórias a Deus. Então esse é o Jesus que você precisa conhecer, que você tem que adorar conhecendo quem é de fato, não um homem qualquer, que anunciam aí no Natal, comparam com Papai Noel e não sei o quê. Então este menino prometido, logo após a queda do ser humano, foi dito a respeito dele pelo próprio Deus. O próprio Deus disse à serpente, ou seja, ao diabo, a Satanás: porém inimizade entre ti e a serpente, entre ti e a tua descendência, aliás, e o seu descendente. Este te ferirá, este quem? O descendente da mulher. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Então logo após a queda, vejam bem, logo após a queda, a depravação total do homem em pecado, lá com o primeiro casal, o que aconteceu? Já houve a promessa, já foi dito ao inimigo: olha, você não venceu não, esse ser humano aí que desobedeceu, que pecou, que se distanciou de mim, que me desobedeceu, eu vou restaurá-lo, eu vou recuperá-lo, eu vou salvá-lo, eu vou libertá-lo. O golpe que tu vai sofrer é fatal, vai ser fatal, né? Será fatal. Ele te ferirá a cabeça, ou seja, golpe fatal. Tu serás derrotado. Tu podes fazer alguma coisa de ferir o calcanhar, mas isso não vai ser motivo de morte. Tu não vais conseguir derrotá-lo, matá-lo. E assim, portanto, meus amados, na cruz, e finalmente, com a sua ressurreição, ele venceu, e nos dá essa certeza, essa garantia da vitória. E Satanás tentou de todas as formas, usar todas as suas hostes malignas, diabólicas, para perseguir e não permitir que o plano de Deus fosse cumprido, o plano de salvação em Jesus, que ele se concretizasse. No início foi através de quem? Logo no nascimento ali, foi através de quem? Herodes. Quando falaram em Jesus, que o Messias estava prometido, pastores iam adorá-lo, que magos viriam do Oriente, tão distante, seguindo uma estrela para adorá-lo. Espera aí, esse vai ser rei, esse menino vai ser rei? Não, vamos mandar matar. Mandou matar uns meninos ali, achando que Jesus estava no meio. Foi o plano de Satanás para destruir já o plano de Deus. Depois, com a tentação no deserto, Jesus sendo tentado ali no deserto, e Jesus replicou
respondeu muito bem, baseado na Sagrada Escritura, todos os questionamentos, ou as colocações, as tentações de Satanás, e venceu, e mandou arreda de Satanás. Depois, mais uma vez, ele usou Pedro, querendo afastar Jesus do plano de salvação, do plano a ele concretizar da sua morte. Como disse, Pedro disse para ele, olha, quando Jesus estava lá contando, olha, vai acontecer assim, 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 o Filho do Homem vai ser crucificado, vai ser perseguido, vai ser cuspido, vai ser pregado numa cruz, vamos fazer isso, isso, isso com ele. O quê? Isso não vai acontecer contigo, não. Não, esquece, não, Pedro veio falar com Jesus. O diabo usando Pedro, não, isso não vai acontecer, não, esquece, para com isso, para de falar isso. Jesus imediatamente disse para ele, arreda Satanás. Satanás está te usando para dizer essas coisas aí. Tu não cogitas as coisas de Deus, sim das dos homens. Viu só? Então, assim, é esse Jesus que nós adoramos, que nós comemoramos o seu nascimento, a sua vinda um dia no Natal. Esse é o Jesus, o incomparável, o maravilhoso Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. É esse que consumou a obra do Pai, da redenção das suas criaturas que se perderam, e assim todas aquelas criaturas que agora se arrependessem e crescem em Jesus, seriam com certeza salvas. Então esse é o Jesus que nós anunciamos ao mundo, que você comemora e deve comemorar com muita propriedade, de fato, como um Deus eterno, como Deus homem, sim, que nasceu através da Virgem Maria, mas que o seu nascimento não foi o único, algo sobrenatural. Sobrenatural foi a sua vida entre nós, como homem também, que não pecou, que não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por cada um de nós, que foi à cruz por nós, mas que daí ressuscitou ao terceiro dia, como garantia de que nós também ressuscitaremos. Então é isso deve motivar você a servir a Deus, a buscar a Deus, a servir Ele, a adorá-lo. Não é por causa do homem. Nós vemos tantas pessoas hoje desanimando, eu não quero isso, eu não quero fazer isso mais, eu não quero compromisso, eu não quero cargo, porque o irmão lá, o irmão me decepcionou, me ofendeu, ou não sei o que, eu não quero saber mais. Você serve a Deus, você não serve o seu irmão, o irmão que é pecador igual a você não serve ao seu irmão, você serve a Deus. Você deve sempre olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. É esse Deus que vive e reina pelos séculos dos séculos. É por Ele que você deve viver. Você deve motivação para vir à igreja, para orar, para ler a Bíblia, né? para estar amando o seu irmão, para estar se compadecendo do seu irmão, perdoando como Ele nos perdoou, suportando como Ele nos suporta, né? E tudo mais. Então, meus queridos, só para encerrar aqui então, aqui onde Pedro fala o seguinte: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Quando Pedro fala isso aqui, vejam bem, o que ele fala antes desse Jesus? Se você observar aqui, ele traz uma exortação aqui para a santidade de vida. Sede santos, Deus disse lá no passado, porque eu sou santo. E aí ele vai anunciar Jesus. Sede santos porque eu sou santo, verso 16. Se vocês invocam como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras das carnes, a cada um, portai-vos, portanto, com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, verso 18, né? Que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Olha só, ele está dizendo, esse Deus nos ama, esse Deus manifestou Jesus, esse Deus mandou Jesus para salvar
os pecadores, como Paulo dizia depois, né, do qual eu sou o principal. Esse é o Jesus a quem nós servimos. Esse é o Jesus a quem nós adoramos e comemoramos o seu nascimento. Esse é o Jesus que derramou o seu precioso sangue para salvá-lo, para purificá-lo. Sangue, como ele diz aqui, como precioso, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então adore esse Deus, louve esse Deus, glorifique ao Senhor na sua vida, vale a pena. Vamos orar, coloquemos de pé, para uma oração final nesse instante. Glorioso Deus, amado Pai, graças nós te damos, Senhor, por este Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que vive, reina hoje e sempre. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Pai, porque podemos adorá-lo na beleza da tua santidade. Podemos vir a Ti, ó Deus, com o coração humilde, reconhecendo os nossos pecados, e o Senhor está pronto a nos perdoar. Por isso, perdoa-nos, ó Pai, onde temos falhado, ou quanto temos falhado diante de Ti, muitas vezes, e não temos buscado a Tua santidade, a Tua presença. Nos ajude, ó Deus, a sermos melhores amanhã do que fomos hoje, e assim por diante, a cada dia, buscar essa santidade de vida, buscar honrar e glorificar o Senhor na nossa vida. Ó Pai, abençoe teu povo, a tua igreja, que está reunida aqui, que está reunida em toda a terra, ou que está reunida em casa, aqueles que estão adorando ao Senhor também, que não puderam estar, ou aqueles que estão em viagem, leve em segurança, em paz, guarda, proteja todo o mal. Ó Pai querido, te adoramos, ó Pai, te glorificamos como nosso único Senhor e Salvador, que vive e reina em nós, e que assim seja, hoje e sempre. Esteja com aqueles que estão enfermos, ó Pai, aqueles que não estão bem de saúde, leva a tua graça, a graça de saúde, de melhoras, de restauração da saúde. Aqueles que estão nos leitos de hospitais, aqueles que estão, ó Deus, passando por muitas outras lutas, dificuldades, ó Deus. Toma em tuas mãos, Senhor, guarda, livra, Senhor. Proteja cada um, ó Deus. Te louvamos por este ano que estamos encerrando, que o Senhor tem nos livrado, nos guardado de muitos males e muitos perigos. Ó Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Continua, ó Deus, nos abençoando, nos guardando, livrando, pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus que oramos, pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as ternas consolações, a comunhão e o poder do Seu Santo Espírito, estejam sobre vós, e permaneçam sobre vós, hoje e sempre. Amém. E amém. Amém? Amém. Não ouviu amém de novo? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Deus abençoe. Poder sentar. Obrigado a todos. Que tenham uma semana muito abençoada na sua presença. Amém?